Quero cumprimentar os vereadores, vereadoras, todos que nos acompanham pela internet, pela TV Câmara, e dizer que, eu vou iniciar minha fala aqui, dizendo que não tem nada político do que eu fiz essa semana de levantar as informações com relação à Distal. Primeiro que esse pedido de informação partiu da própria Comissão de Saúde, e eu, a interpretar essas informações, eu fui analisar a vida pregressa da Distal, que é a clínica que foi alugada para implementar o hospital de campanha. Segundo, que eu estranhei muito o prefeito fazer uma série de ilações na live a respeito da minha pessoa e dizer que o nosso mandato era um mandato que defendia interesses de particulares, um mandato que chegou a acompanhar, quem acompanhou viu os adjetivos impróprios que ele desferiu a mim. Justo a mim, que defendi nessa tribuna aqui a não cassação do prefeito. Veio aqui denúncia para cassar o prefeito e olha só que situação que me põe. Um vereador do PT subir à tribuna para defender o direito de presunção de inocência do prefeito Isaías. Eu fiz isso aqui porque o meu mandato nunca foi levado nessa casa aqui por interesses políticos eleitorais apenas, mas sempre buscando a justiça, inclusive na ação que ele tornou réu pelo Ministério Público recentemente. E eu defendi o prefeito nessa tribuna. Jamais, jamais eu ia poder fazer diferente, porque eu não posso trair a minha consciência. Ainda que alguns militantes do meu próprio partido, me disseram, vereador, você na tribuna defendeu a não cassação do prefeito PSDB? Defendi, porque o que está em jogo para mim não é um interesse político, é um interesse de justiça. E naquele momento subi aqui como se fosse um advogado do prefeito para dizer que o prefeito nada tinha. E ainda agora vem essa notícia que o Ministério Público o torna réu nessa ação. Olha só para vocês verem a profundidade. E o que eu recebo em troca? Quando fiz essa denúncia, recebi uma série de adjetivos impróprios ao nosso mandato. Isso é muito ruim, porque eu não quero fazer política dessa forma, de ficar xingando, de ficar se referindo às pessoas como se eu não fosse ninguém. Isso é absurdo. Aqui está um vereador e do outro lado está o prefeito, o que eu respeito muito, e ainda continuo respeitando pela sua história de vida, pelo seu compromisso. Então não tem que a gente dizer que o que está em volta disso aqui é política e tampouco fake news. Porque em todos os momentos eu mostrei os documentos. Está aqui, ó, dívida da prefeitura, mais de 2.600.000. Como o prefeito vai contratar uma empresa que deve 2.600.000? Como fazer isso? Requisição administrativa, não é contrato. Ora, requisição administrativa está claro no texto da Constituição, que a indenização é a posteriori, ou seja, é depois. E se houver dano? Aí faz-se uma figura jurídica, dizendo, não, mas é desapropriação. Não é desapropriação. A desapropriação é uma espécie de intervenção do poder público no patrimônio particular, mas de forma definitiva. Então, a minha discordância já nasce daí. Não pode a prefeitura pagar quem deve mais de 2.600.000 para a prefeitura. Não existe isso na ordem jurídica. Vamos supor que fosse um contrato, que não desse essa roupagem que quiseram dar ao ato administrativo. Eles não poderiam fornecer um serviço para a prefeitura? A uma, que aquela ambulância, aquela clínica está interditada pela defesa epidemiológica do município. Está lá no site, é só entrar e vai verificar que ela foi interditada, por ausência de condições de poder atender adequadamente os pacientes que lá se dirigiam. Está no site, não é fake news, está para todo mundo ver. Segundo, se ela não tem a certidão de dívida negativa com a prefeitura, jamais poderia sequer participar de uma licitação. E aí, a prefeitura vai lá, reforma o prédio, reforma as 2 ambulâncias do particular, e aí, você que está me assistindo, é uma transferência de verba pública para o patrimônio do particular. Por quê? Não vai voltar. Não vai voltar. Vai ficar no imóvel, vai ficar na ambulância. E aí, eu ouvi aqui atentamente os vídeos que foram colocados, mas vai ressarcir. Quem vai ressarcir? Quem vai ressarcir? A Distal, que deve mais de 2.700.000 para a prefeitura?
Ou quem adquiriu o prédio? Não tem nenhuma relação jurídica com quem adquiriu o prédio. Não dá para cobrar de quem adquiriu um prédio esse dinheiro que vai ser colocado lá. Então, quando eu levantei esses aspectos, com toda a sinceridade, eu procurei o prefeito e disse a ele dessas inconsistências, dessas questões que eu julgo como ilegais, e ele suspendeu os pagamentos. Mas, no entanto, após isso, comecei a sofrer uma série de ataques injustificados, ao meu ver. E quem adquiriu o prédio? Está aqui, ó. Não é fake news, está aqui. São documentos que estão no processo trabalhista. Foram 2 empresas. E dentre essas 2 empresas, uma tem no quadro societário como sócio o ex-prefeito do PSDB de Caraguatatuba. Isso não é fake news. Está aqui, ó. É só entrar na Jusesp que você vai ver que o dono da empresa que adquiriu é o ex-prefeito do PSDB de Caraguatatuba. Então não dá para a gente começar a dizer que é fake news quando todas as informações estão inclusive no site da prefeitura. E aqui, ó, estão todas as despesas pagas. Reforma da ambulância, a reforma do prédio da clínica e os 35 mil reais foi pago em cheque. É isso. Foi pago em cheque no corredor da prefeitura para o dono da clínica. Por quê? Porque se passasse pela conta corrente dele, esse dinheiro sumiria, porque deve aos cofres públicos e deve também aos trabalhadores que prestaram serviços nessa clínica. Então não há que a gente dizer, olha, não é ilegal. Poder público, ele precisa coibir a fraude contra credores. Na medida em que esse recurso não passa pela conta da clínica, está lesando não só a cidade, mas está lesando também todos os trabalhadores da clínica. Do ponto de vista da legalidade, são esses aspectos que eu entendo como relevantes. E isso tem que ser apurado. A outra questão é do ponto de vista da eficiência. Senhores e senhoras, há 2 dias atrás, a lotação na UPA Dr. Telmo era de 5 leitos. A Márcia conhece, né? É médica, sabe como funciona. 5 leitos, um total de 35. Nós estamos em junho, há mais de 3 meses que essa pandemia aqui está. Ora, não tem 20% da capacidade da UPA Dr. Telmo. Por quê? Pegar um recurso e pagar um hospital de campanha, sendo que nem 20% da clínica da UPA Dr. Telmo está ocupado. Por quê? Aí a minha discordância, porque esse recurso poderia estar guardado na prefeitura, porque se caso precisássemos, sem adiantar esses investimentos, poderíamos requisitar, não ala de hospital, não hospitais por completo, mas a requisição administrativa, prefeito. Aí sim, o texto da Constituição diz que a gente pode requisitar os leitos. E a rede pública, privada de saúde da nossa cidade, eu confio muito no grande trabalho que o Hospital 24 Horas faz na cidade, hospital de ponta. Chegou agora a Clínica São José, e aqui eu não posso deixar de mencionar o Hospital São Francisco, que é um hospital que nasceu da caridade, um hospital que cuida de doentes de Jacareí e de várias regiões desse país, porque é um hospital que tem capacidade e competência para fazer o atendimento. E não venha me dizer que o Hospital São Francisco não aceitaria a requisição. Não venha me dizer, porque a gente sabe lá de dentro que tem informação que ainda há espaço para as pessoas serem atendidas. E esses hospitais se adequariam imediatamente, porque são hospitais de ponta. Confio na rede privada de saúde do nosso município. Do ponto de vista da eficiência, eu também discordo, porque se caso houvesse a lotação da UPA Dr. Telmo, a lotação de todos os equipamentos de saúde de Jacareí, nós poderíamos sim recorrer à rede pública de saúde privada. E aí sim, esse dinheiro que está sendo transferido para o particular, transferido para o dono da clínica, que deve mais 2,5 milhões para Jacareí, poderia ser utilizado para fazer a requisição desses leitos. Eu discordo do ponto de vista da eficiência no gasto público. Eu não estou aqui a ficar espalhando notícias de fake news. Os documentos que estão aqui estão no portal da transparência. Não é da minha natureza fazer mandatos utilizando a mentira. Não é.
Por fim, eu quero dizer que a líder do governo veio aqui, vamos encerrar a discussão, vamos caminhar com a cidade, mas eu não posso deixar de, sempre que a gente estiver nessa tribuna aqui, nessa casa, de responder também algumas questões que são colocadas. Se falou aqui de duas CPIs que o vereador Rodrigo Salomão conduziu nessa casa. Uma da Fundação Prolar e a outra da Santa Casa agora. Eu quero dizer para você, doutor Rodrigo, a consideração que eu tenho por você, que em momento algum eu me insurgi ou fiquei nervoso com as investigações que o senhor procedeu nessa casa. Todas tive colaboração com o senhor. Por quê? Em alguns dias nessa casa aqui, nós conversávamos e você sempre me dizia aqui que as bandeiras da transparência e da honestidade estavam acima dos interesses partidários. Pode ter certeza que eu vou continuar com esse mesmo pensamento. Todas as investigações que estiverem aqui, seja do governo pelo qual eu passei, seja do meu partido, eu serei absolutamente favorável. Porque se é do meu partido e cometeu coisa errada, se é do meu partido e tem problemas, precisa pagar. Nós não podemos olhar a corrupção e fazer uma seleção. Aqui eu investigo, aqui eu não investigo. Eu não tenho dúvida que você também, se tiver coisas para debater nisso aqui, o senhor vai apoiar. Porque os seus argumentos sempre são nesse sentido. E dizer que a corrupção no nosso país, ela está em todo lugar. Vimos promotores, juízes, desembargadores vendendo habeas corpus para bandidos. Vemos isso em toda parte. É mal pensar que a política, só a corrupção está na política. Só para terminar, senhor presidente. E aí, por fim, vereadores, Serra, Caixa 2, Alckmin, condenado, acionado pelo Ministério Público. STF autoriza contra o senador José Serra, Alckmin. E por fim, o próprio prefeito de Caraguá, indisponível, os bens. Então, a corrupção não é de partidos, a corrupção está em todo lugar. E onde estiver, eu sou radicalmente contra. Tudo que tiver para se investigar, tem que investigar e a gente passar as questões a limpo. Esse é o meu posicionamento. E dizer para o senhor, senhor prefeito, que não se preocupe. Desse mandato aqui, o senhor terá honestidade nas palavras, não lançarei nenhuma dúvida sobre a sua austeridade, sobre o seu caráter, sobre os seus princípios. Porque aqui está um vereador que tem limites éticos na política. E quando eu procurei, não foi para fazer campanha política, mas foi para fazer o que o senhor me ensinou na faculdade. Lutar pela justiça, transparência e a probidade dos atos públicos que estão no artigo 37 da Constituição. Muito obrigado.